Fluminense define alvos no mercado de transferência para conseguir reforçar sua equipe e sair dessa situação delicada. Quem revelou isso para a gente foi o próprio treinador Mano Menezes. Vamos comentar bastante sobre isso nesse vídeo. Além disso, tem jogador importante do Fluminense que está querendo sair. E essa é uma péssima notícia. Também tem o Fluminense querendo adiamento de partida do Brasileirão e tem retornos importantes contra o Criciúma. Muita informação, portanto, do Fluminense nesse vídeo aqui para você, tricolor. Então, desde já, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, a gente vai falar muito de Fluminense. Eu vou começar esse vídeo aqui falando dessa notícia, que é uma notícia ruim, mas não chega a ser uma notícia surpreendente, tá? O jornalista Paulo Brito trouxe para nós a informação de que o meio-campista John Arias quer deixar o Fluminense e a diretoria tricolor se sente um pouco ali contra a parede, né? Vale lembrar, o Arias tá aqui desde 2021, desde 2022 é titular desse time, uma peça muito importante, na minha maneira de enxergar, é o melhor jogador do Fluminense, né? O jogador mais crucial ali, principalmente do meio para frente. Ele tá nesse momento na Copa América, né, com a seleção colombiana, é titular, é um dos principais jogadores do seu país e é um jogador que está muito valorizado no mercado. Todo mundo já sabe disso, né, que ele tem esse desejo, esse sonho de jogar no futebol europeu. E o Paulo Brito confirma isso pra gente e traz também que o jogador tem sondagens de clubes de Portugal, Inglaterra e Espanha, né? E aí, com isso, ele tem esse desejo de sair do Fluminense caso haja alguma proposta interessante por ele. A Central Fluminense trouxe, ao longo dessa última semana, uma apuração nossa de que, no momento, não existe nenhuma proposta oficial pelo John Arias. A gente sabe que já houve proposta lá atrás do Zenit da Rússia, o GE trouxe isso pra gente, eram cerca de 12 milhões de euros, mas a negociação não avançou, primeiro porque o Fluminense ainda estava na disputa da Libertadores de 2023, então recusou tudo, né? Assim como recusou do André, recusou tudo, só negociaria ao fim da competição, após o título, e depois disso, quando o Zenit demonstrou esse interesse no Arias, o jogador não topou ir, né? O Nino quis ir para o Zenit, o Arias não enxerga que seria uma boa possibilidade para ele. Ele quer ir para algum grande centro. No momento, repito, não há proposta oficial pelo jogador, mas caso apareça, ele tem sim esse interesse em deixar o Fluminense e ir para a Europa. Só que tem um outro agravante, tá, nessa situação, outra parada que preocupa bastante. A gente sabe que o Fluminense só tem 50% dos direitos econômicos do John Arias. Quando ele chega no Fluminense, ele pertencia ao Patriotas e estava por empréstimo no Santa Fé da Colômbia. Jogou no Santa Fé, se destacou contra nós, e aí veio para cá. O Fluminense comprou só 50% dos direitos do John Arias, mas ainda pode ficar pior, meus amigos. Por quê? Dos 50% que o Fluminense tem, 10% o Fluminense cede aos empresários do jogador na negociação de contrato lá. O Fluminense fez esse acordo de que dos 50% que ele tem direito, 10% são do empresário. Então o Fluminense, numa venda do John Arias, ganharia só 40% do valor, o que faz com que, além de tudo, né, além de perder a peça, além de perder um jogador tão importante, o Fluminense dificilmente coloque uma grana relevante, num valor muito grande de dinheiro no seu bolso. Então, assim, é uma situação muito ruim, muito delicada com o John Arias, porque é uma peça essencial nesse time do Fluminense, é um jogador de muita qualidade. Você contratar um jogador do nível do John Arias, você tem que desembolsar muita grana, só que o Fluminense, em caso de perdê-lo, muito provavelmente ainda perde sem botar muita grana no bolso. Então é uma situação muito delicada que a gente vive. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Depois de amanhã, né, no dia 10, a janela de transferências abre. Então pode acabar vindo essa proposta oficial de algum clube do exterior pelo John Arias. E caso isso aconteça, o desejo do jogador é sim de deixar o Fluminense. A gente tem agora uma informação importante sobre Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense está solicitando o adiamento de uma partida sua. Eu vou te contar tudo isso, só vou rapidamente lembrar você que está assistindo esse vídeo aqui para correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica sabendo de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então corre no comentário fixado desse vídeo,
clica lá no link, vai abrir o canal da Central no seu WhatsApp. Você aperta o botão seguir e aí você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Beleza? Vamos falar então dessa informação que o GE traz pra gente, de que o Tricolor solicitou à CBF o adiamento de sua partida contra o Cuiabá. Esse jogo, a princípio, está marcado para o dia 21 de julho, que inclusive é o aniversário do Fluminense, né? Mas ele seria a terceira partida seguida fora de casa do Tricolor. A gente jogou ontem, né, contra o Fortaleza, fora de casa, acabamos perdendo esse jogo. Quinta-feira tem um jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma. E aí, como o jogo contra o Atlético Paranaense do final de semana que vem, exatamente, foi adiado, a próxima partida do Fluminense contra o Cuiabá seria também fora de casa. O regulamento da CBF, o Fluminense tem direito a pedir esse adiamento. Só que existe uma possibilidade da CBF rejeitar esse pedido. Por quê? Porque devido à tragédia no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter e Juventude também, né, tiveram vários jogos adiados. Então existe o risco e a possibilidade de que eles precisem jogar 3 jogos fora de casa. Então, com isso, né, porque foi uma questão de que precisou adiar esses jogos lá atrás, para realocar no calendário, isso pode acabar acontecendo. Pela isonomia do campeonato, podem acabar derrubando essa regra de que o clube poderia pedir o adiamento caso tivesse 3 jogos seguidos fora de casa. Então existe a possibilidade do Fluminense não conseguir adiar essa partida contra o Cuiabá. Fato é que caso a partida contra o Cuiabá ocorra, ela pode muito provavelmente marcar a reestreia de Thiago Silva com a camisa do Fluminense. A gente sabe muito bem que como a janela abre no dia 10, Thiago Silva só pode ser registrado no dia 10 e ficar liberado, né, no bid lá da CBF. E aí você pode se perguntar, em tese ele pode jogar contra o Criciúma. O Fluminense joga contra o Criciúma dia 11, ele pode ser inscrito no bid no dia 10 e no dia 11 teria condições de jogo contra o Criciúma. É verdade, a CBF cobra, o prazo que a CBF cobra é de 24 horas antes da partida para o jogador ser inscrito. Só que, como a rodada começa no dia 10, ela começa na quarta-feira, o Fluminense joga na quinta, mas a rodada começa na quarta, a CBF definiu que os jogadores não estariam aptos, que forem registrados nessa janela não estariam aptos para essa rodada, porque aí seria injusto, né? O time que vai jogar na quarta-feira, no dia 10, não vai poder contar com seus reforços, e o time que jogar no dia 11, por exemplo, poderia. Então tá definido que não tem essa liberação, tá? Por mais que o Thiago Silva possa e vá ser inscrito no bid no dia 10 de julho, no jogo contra o Criciúma, ele não estará disponível. Então, contra o Cuiabá, caso essa partida não seja adiada, a tendência é que o Thiago Silva esteja, né, reestreando pelo Fluminense e atue. Caso ela seja adiada, jogaria contra o Palmeiras, né? O jogo seguinte é contra o Palmeiras, marcaria o retorno do Thiago Silva com a camisa do Fluminense, né? A reestreia dele por aqui. E já que eu falei um pouquinho do jogo contra o Criciúma, né? Algumas informações importantes para trazer. Você que assistiu o jogo de ontem deve ter ficado atento com isso. Por mais que o Germancano não tivesse jogado, ele foi para o banco de reservas. E no banco de reservas ele tomou o amarelo. Estava pendurado, foi o terceiro cartão amarelo, então o Germancano não poderá atuar contra o Criciúma, tá? O Germancano está suspenso do jogo contra o Criciúma. Mas nessa partida o Fluminense deve contar com 2 retornos importantes, 2 titulares que o Mano Menezes deve ter à sua disposição para esse jogo, tá? Quem traz essa informação para a gente é a Netflu, e eles lembram, né, que o André estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, então é retorno praticamente certo, deve estar à disposição do treinador contra o Criciúma. Além do André, o Diogo Barbosa também cumpriu suspensão contra o Fortaleza e vai estar disponível para a partida de quinta. E também quem deve retornar é o Marcelo, né, que estava lesionado, está evoluindo e tem chances de voltar a ter condições de jogo na quinta-feira contra o Criciúma. Então, se o Fluminense no jogo contra o Fortaleza não tinha lateral esquerdo, o Diogo Barbosa estava suspenso, Marcelo machucado, agora contra o Criciúma a tendência é que os dois voltem, né? O Mano acabou optando por utilizar o Guga como titular na lateral esquerda. Eu me incomodei um pouco com isso, eu acho que o Esquerdinha deveria ter ganhado essa oportunidade, né? Já que o titular tá machucado, o reserva tá suspenso. Cara, é o momento de botar o garoto, de dar uma oportunidade para ele. O Mano Menezes acabou optando por colocar o Guga improvisado por ali. O Esquerdinha até entra no segundo tempo, mas enfim, acaba tendo essa opção. Para a partida de quinta-feira contra o Criciúma, a tendência é ter os dois de volta, né? Então a gente vai ver se o Mano Menezes vai de fato utilizar o Marcelo numa linha mais à frente, se ele vai utilizar o Marcelo como lateral mais protegido, ou se o Diogo Barbosa será o titular ali no setor. O fato é que o Fluminense precisa urgentemente voltar a vencer essa partida contra o Criciúma. É essencial, é um time que também briga na parte de baixo da tabela,
tem bem mais pontos do que o Fluminense e tem 2 jogos a menos. Então é essencial que a gente consiga ganhar deles para 1. Voltar a pontuar, 2. Impedir que eles pontuem. A janela abrindo no próximo dia 10, o Fluminense precisa se movimentar para fazer contratações, reforçar a sua equipe para poder sair da lanterna, sair da degola e não jogar a Série B de 2025. Mano Menezes, após a derrota contra o Fortaleza, foi perguntado sobre isso na coletiva e ele traçou o perfil, o objetivo de jogadores, o alvo tricolor no mercado de transferência. Vamos falar bastante disso. Eu vou colocar aqui na tela a declaração do Mano Menezes, mas eu vou rapidinho antes aproveitar para dar uma moral para a galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. A galera chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, mandar um abraço pro Mauri de Búzios, da Mata de Petrópolis, Jorge Fernandes de Duque de Caxias, José Roberto de Campos dos Goitacazes e pro Aristeu de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Um abração pra galera ligada na Central. Convite, claro, você que tá aqui assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos lá, gente, porque o Mano Menezes falou sobre essa situação de reforço. A gente sabe que o Fluminense precisa urgentemente se reforçar. O que o Fluminense puder fazer para sair da degola, ele tem que fazer. E reforços são uma dessas coisas, né? Um jogador que a gente sabe que está muito próximo de ser contratado pelo Fluminense é o Nonato, né? O Nonato vai voltar para o Fluminense, empréstimo gratuito até o final de 2025. Tá voltando para cá, um volante que atuou aqui em 2022, estava encostado lá no Santos, não estava jogando sem espaço, tá voltando pro Fluminense, além, claro, do Thiago Silva, né? O Thiago Silva, todo mundo já sabe, vai retornar, né? Eu acabei de falar dele. A partir do dia 10 ele pode ser inscrito aí pelo BID, deve retornar contra o Cuiabá. Mas o Mano Menezes falou um pouquinho do perfil de reforços que ele quer pro Fluminense, né? Que a cúpula tricolor busca nessa janela. Se liga aí. Bom, eu sempre procuro ser realista, por menos graça que tenha, né? Às vezes a gente é mais duro e as pessoas querem sonhar mais. Você vai ter uma limitação. Acho que temos boas condições de acrescentar. Temos Thiago Silva que já está treinando conosco. Então vamos internamente ver os nossos problemas, as possibilidades que existem de mercado, onde podemos ir para pontualmente acrescentar coisas importantes no nosso elenco, para que com jogadores que tenham a capacidade de chegar e jogar. Que essa é outra coisa importante, porque não temos tempo para perder, não podemos esperar para que depois entre numa condição melhor. Essa vai ser a preocupação do perfil que precisamos traçar. Jogadores que tenham a capacidade de pontualmente acrescentar nos setores que precisamos e que tenham também a possibilidade de estar à disposição do treinador num curto espaço de tempo. Aí então, o Mano Menezes fala, né? Ele define esse perfil de ser os jogadores que têm capacidade de chegar e jogar, né? Que não vai ter problema físico, não vai ter problema de adaptação, e vai chegar e já vai estar disponível para o treinador. Mas vamos lá, cara. A gente já tem 2 reforços que a gente pode falar, né? O Nato não foi anunciado oficialmente, mas a gente já tá dando como certo essa contratação. O Thiago Silva, de fato, ele é um cara que chega para jogar, né? Vai chegar como o melhor zagueiro da América do Sul, chega para jogar, perfeito. Só que o Nonato, gente, a gente tá falando de um cara que tava encostado lá no Santos. Há um tempão sem nem relacionado ser na Série B. Então ele precisa recuperar a forma física, ele precisa recuperar o ritmo de jogo. Ele se encaixa nesse perfil do jogador que chega para jogar? Não sei, cara. Eu tenho minhas questões com isso. Tá? De resto, a gente sabe de algumas especulações, né? Foi ventilado o nome do Samir, o Fluminense busca um zagueiro. Samir estava lá no Tigres do México. Vindo para cá, a temporada mexicana tem um formato diferente, né? Ela tem um formato igual ao europeu, então ele estaria ali em fim de temporada, vai precisar ter um período de férias, talvez, não sei. Readaptação física. Não sei se é um cara também que vai chegar para jogar, né? E aí as outras posições do Fluminense, eu vejo muitas carências, né? Não acho que o Fluminense vai atacar todas. Saiu uma informação que a gente gravou aqui do Gilmar Ferreira, de que o Fluminense busca um centroavante, né? O Germancano ontem foi poupado, não vem bem. John Kennedy, meu Deus do céu, não consegue mais dominar uma bola. O Fluminense está buscando, então, um atacante. É difícil de você olhar e analisar quem que pode chegar e jogar, porque jogadores em final de contrato agora nesse meio do ano são jogadores que estão vindo da Europa. Eles estão vindo de férias, né? Estão vindo
sem ritmo de jogo, para precisar recuperar a forma física. Mano, é perfeito quando ele fala. O Fluminense realmente não tem tempo a perder. A gente precisa de um cara que já chegue agora no dia 10 e no próximo jogo do Fluminense já esteja como titular e resolvendo o jogo pra gente. É isso que a gente precisa. Só que a gente vai conseguir esse cara, porque, repito, os jogadores em final de contrato, eles estão vindo da Europa, eles estão vindo em final de temporada. Então eles precisam recuperar a forma física, ritmo de jogo, etc e tal. Os jogadores que já estão aqui no Brasil, né, que já estão atuando, que estão em atividade, gente, os jogadores da Série A bons, a maioria já fez 7 jogos. A maioria já fez 7 jogos, não pode jogar pelo Fluminense. Vai ter que buscar na Série B ou jogadores encostados. Esses jogadores encostados, eles estão fora de ritmo. E eles vão precisar recuperar isso. E aí, como é que vai ser? Esse é o grande dilema do Fluminense nessa janela de transferência. Vamos ver o que o Fluminense vai conseguir arrumar, né, gente, nessa janela, porque a situação nossa tá desesperadora. Eu quero saber de você que tá aqui assistindo, quais posições o Fluminense tem que atacar primeiro no mercado? Quais são as prioridades tricolor para buscar de contratação? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.